pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, como prometido, eu vou contar pra vocês as principais tendências de corte de cabelo pra 2021, pro ano que já tá aí batendo a porta. E eu sempre começo esse vídeo, né, falando que a gente já tem vídeo de vários anos aqui no canal falando das tendências e que em todos os vídeos eu coloco bastante foto de referência, então acho bacana você assistir os vídeos anteriores também, porque pode ter ali alguma ótima referência pra você mudar seu visual e entrar em 2021 com o pé direito. Pra 2021 a gente vai ter algumas novidades, mas também a gente vai ter muita coisa que permanece ou então que vai ser reinventada. Com certeza a gente vai ver aí nos cortes de cabelo mais reflexos, né, desse período super complicado que a gente tá vivendo, que é o período de pandemia, porque sim, né, a pandemia de Covid-19 ela alterou tudo na nossa vida, inclusive tendências de moda, beleza, corte de cabelo não é diferente. E apesar da gente ter, né, algumas mudanças, algumas pequenas transformações, posso dizer pra vocês que nada muito diferente do que a gente já vem vendo aí nos últimos 3, 4 anos pelo menos, tá? Geralmente eu começo esse vídeo falando sobre os cortes mais curtinhos, mas dessa vez eu vou por outro lado. Eu vou começar falando sobre uma grande tendência pra 2021, que é dos cabelos em comprimento médio. A aposta pra 2021 pra esse tipo de comprimento é no famoso corte shag. Ele acaba sendo uma releitura de uma tendência que foi muito forte esse ano de 2020, que é de um cabelo mais messy, né? O messy hair, que é de um cabelo mais bagunçado, mais moderno, descontraído, que não tem aquela aparência muito reta, muito alinhada. Então ele é um cabelo que tem muito repicado e que é cortado em camadas. Uma característica desse corte shag é que ele tem uma franja que também traz esse apelo, né, do visual mais moderno e desconectado. É um corte que foi muito forte nos anos 70, nos anos 80 e volta agora para 2021 com tudo. Já tem muita gente fazendo, inclusive agora no mês de dezembro. É um corte que funciona bem para vários tipos de cabelo, inclusive cabelos ondulados e cacheados. A outra coisa que é legal a gente ressaltar sobre o comprimento mais médio é uma tendência que a gente vai ver, que também tá muito ligada a esse corte de cabelo que vai ficar bem alta, que é de você trazer mais volume pra raiz, né, pro topo da cabeça e não tanto pras pontas. Por isso também toda essa ideia de fazer uma lateral de corte mais repicada, e isso beneficia muito quem tem cabelo cacheado e quem tem cabelo crespo, porque você consegue, né, um visual que aqui em cima é mais volumoso e nas pontas não tanto. Essa é uma grande aposta pra 2021. Quem lembra do Blunt Cut, aquele corte de base super reto, que ficou super em alta em 2019, a gente viu como uma aposta para 2020, mas aí no decorrer do ano ele acabou não sendo um corte que vingou muito. Para 2021 ele aparece aí nas tendências, nas referências, com uma versão de releitura, ainda nesse mesmo caminho de um corte mais volumoso, mais descontraído e repicado. Então ele permanece sendo um corte de base reta para quem é adepto, né, desse estilo, mas ele tem pontas um pouquinho desfiadas, que já traz uma leveza indo nessa direção, que em geral para 2021 é a grande tendência. E aí uma das coisas que acabou ficando em alta nesse ano de 2020 por conta da pandemia, né, o isolamento social, o lockdown, o pessoal em casa, cortando o próprio cabelo, o que a gente viu acontecer? Muita gente cortando franja. E para 2021 essa vai ser sim uma grande tendência, com 3 principais destaques. Primeiro, que a gente vai ver muito a chamada franja cortininha ou curtain bangs, que é aquela franja que você consegue, né, fazer dividida no meio. É uma franja que estava sumida aí durante algum tempo, que funciona muito bem para quem tem cabelos ondulados, principalmente, mas obviamente quem tem cabelo cacheado e crespo também pode arriscar, ela vai ficar bem alta. E outros 2 destaques nessa seara, né, de franja: franjas bem curtinhas, como é o caso da que eu uso, por exemplo. Então você tem uma franja bem acima ali do limite da sobrancelha. E também franjas mais longas que chegam ali no limite da sobrancelha. Ainda também com essa pegada mais desconectada, não necessariamente franjinhas tão milimetricamente retinhas. Quando a gente fala sobre comprimentos mais longos, né, sobre quem quer deixar o cabelo mais longo, não necessariamente aderir a essa tendência, né, do tamanho médio, a gente percebe uma repetição de tendências. Então, novamente, mesmo para comprimentos mais longos, a gente vai ver um foco no volume no topo da cabeça, né, mais voltado para a raiz. A gente também vai pensar em cortes que tenham uma pegada mais em camadas, especialmente para quem tem cabelo cacheado e crespo. Outra coisa que muda um pouquinho pro ano de 2021 é a finalização do corte em formato arredondado, que vai ser uma tendência. Então a gente sai um pouco da base reta, a gente sai um pouco do corte V, que acabou sendo uma tendência para 2020,
e muda pro corte arredondado, que acaba sendo um corte clássico. E uma das principais coisas que está sendo apontada sobre o comprimento longo do cabelo é que ele não ultrapasse ali o meio das costas, né? Acabaria sendo meio que um limite em termos de tendências. Mas tanto para o comprimento médio quanto para o comprimento longo, a gente tem que pensar nessa questão de um visual mais descontraído. Então, em camadas, com repicado, fazendo uma franja, nada muito alinhadinho aparece aí com destaque para 2021, não. Bom, falando agora sobre os cabelos mais curtos, a gente não tem nada de novo, gente. O que continua em alta? Primeiro, a gente tem mais uma releitura, né? A 20ª releitura do corte long bob, que agora é conhecido como short bob. Então, ele é um corte mais curtinho, bem descontraído, que tem uma simetria, que traz modernidade, que é muito bacana. Os curtinhos assimétricos continuam em alta, e quando a gente pensa em cortes para cabelo ondulado, cacheado e crespo, essa geralmente é uma grande aposta, né? Um assimétrico que pode ser tanto lateral, que você deixa uma lateral mais comprida do que a outra, quanto aquele famoso assimétrico que traz uma nuca mais batida com a parte da frente mais alongada. São cortes que ano após ano a gente vê se comprovando, né, essa tendência, e que geralmente funcionam muito bem nesses tipos de cabelo. Chanel é um corte que perde muita força justamente pro short bob. Então, se você tem um corte aí que tem uma base mais reta, pensa, de repente, em atualizar esse visual, trazendo mais camadas, trazendo mais repicado, de repente fazendo uma franjinha que fica também super charmosa e linda, né, em cabelos cacheados, ondulados e crespos. Mais uma vez, os cabelos pixie, os cabelos super curtinhos, também ficam em alta, e aí, especialmente nos primeiros meses do ano, né, todo verão, esse é um tipo de visual que acaba ficando mais em alta, acaba sendo uma tendência, uma aposta das pessoas. E outra coisa que a gente viu no período, né, de isolamento social, que a gente ficou principalmente no começo da pandemia, nos meses lá de abril, maio, junho, muita gente raspando a cabeça, né, aproveitando esse período para arriscar, para fazer um corte bem diferente, bem radical, digamos assim. E para 2021 essa também acaba sendo uma aposta, né? Então, pessoas que cortaram o cabelo super curtinho, de repente passaram uma máquina, gostaram e vão permanecer assim em 2021. E também, né, no outro lado, a gente vai ver cortes pixie um pouco mais alongados, mais volumosos. Então, você tem uma nuca mais batidinha, mas mais volume no topo, de repente uma franja mais alongada. Visuais que são bem bacanas e que a gente também já tá vendo aí há pelo menos uns 2 anos ficarem cada vez mais em alta, inclusive por conta, né, de quem passa por transição capilar e aí quer fazer logo big chop e aposta no visual pix. Várias questões que impactam e fazem com que esse visual cada vez mais se consolide ano após ano como uma tendência de corte de cabelo. E por último, o que a gente tem aí como tendência mais diferentona, gente? O retorno dos mullets. Uma coisa que algumas pessoas também aderiram, né, por conta aí desse cenário, desse contexto de pandemia. Os mullets são características de cortes de pessoas que são mais irreverentes, né, mais à frente do tempo, que gostam de lançar tendências. Tem como característica aquela sobra, né, no cabelo aqui atrás, então uma parte atrás do cabelo mais comprida. E eu acredito que a gente vai ver alguns visuais com mullets bem repaginados, bem modernos, bem 2021, sabe? Nada do que a gente via lá nos anos 90 e que hoje em dia a gente acha uma coisa mais cafona. Eu acho que a gente vai ver alguns cortes com mullets que vão nos impressionar positivamente, mas aí é mais uma questão de aposta do que necessariamente tendência, né? Quando a gente fala sobre essas tendências mais diferentonas, como foi o blunt cut lá em 2019, como talvez a gente veja acontecer em 2021 essa coisa dos mullets, tudo que é muito diferentão, muito à frente do tempo, não é que vira, né? Todo mundo faz, vira uma coisa super comum. Então a gente pode ver algumas pessoas, né, alguns influenciadores, alguns formadores de opinião aderindo a esse visual. Então, por isso que se torna também uma tendência pro ano seguinte. Então, minha gente, é isso. Em resumo, 2021 vai ser o ano, novamente, dos visuais mais descontraídos, cabelos com bastante repicado, bastante corte em camada. Isso é muito bacana pra quem tem cabelo cacheado, porque o corte em camada é ótimo pro nosso tipo de cabelo, né? Faz com que os cachos encaixem melhor um no outro. Então, pra quem é cacheado ou crespa, nada de muito diferente, só algumas adaptações em coisas que a gente já vem vendo aí que estão funcionando bem nos últimos anos. Mas temos algumas coisas, né? A volta muito forte das franjas, inclusive da franja mais curtinha, que eu particularmente gosto muito, que no primeiro momento, inclusive, também pode causar um pouco de estranheza, mas é uma assinatura de estilo. O retorno com força também do comprimento médio, que nos últimos 2 anos estava um pouquinho mais apagado, a gente estava falando muito sobre cabelos curtinhos, né? Da altura do busto pra cima, e agora a gente vê também como tendência o corte shag, numa altura que pode ser ali um pouquinho abaixo do busto, mas nada de muito diferente, nada de muito inovador.
E é isso. Deixa pra mim nos comentários se você vai começar 2021 de visual renovado, o que você vai fazer no seu cabelo em 2021, quais são seus planos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no like, que me ajuda muito na divulgação, e de se inscrever aqui no canal pra gente continuar juntinha em 2021, comentando e entendendo se essas tendências se comprovaram. Um beijo, gente! Como agora eu só vejo vocês ali em meados de janeiro, vou dar uma pausinha aqui no canal também. Quero de novo desejar que vocês tenham um Natal iluminado ao lado da família de vocês. Com certeza o maior presente que a gente pode esperar para esse ano é saúde e paz, né? De novo, eu espero que vocês e os seus, as pessoas que vocês amam, estejam todos bem, com saúde. Talvez o Natal desse ano ainda não seja perfeito, né? Talvez a gente ainda não consiga aglomerar, reunir as pessoas que a gente ama e abraçar todo mundo, mas que a gente possa renovar nossas esperanças e ter fé de que em 2021 tudo vai ser diferente, essa vacina vai chegar e a gente vai poder passar o Natal de 2021 em dobro, né? Vai ser um Natal com abraço em dobro, com troca em dobro. Então, pensamento positivo, um 2021 maravilhoso pra todas nós. Eu espero muito te ver aqui de novo. Beijo!